Rebeldia é você ter coragem para bancar quem você realmente é, o que você realmente sente, o que você realmente pensa. Esse é o ato mais rebelde que você pode ter na vida. Também acho. Fala, tropinha! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Pode Fortalecer, terceira temporada. Gente, hoje eu tô com uma convidada muito especial. Eu estou com a Roberta, professora de inglês. Ai, Roberta, tô tão feliz que você tá aqui hoje. Ai, também tô Seja feliz. bem-vinda. Obrigada. E aproveitando que agora a gente tá aqui com esse novo cenário. Lindo. Queria agradecer a CPP Casa, o Bliss Hotel, Fernando e Sérgio, vocês são os parceiros que eu pedi pra vida. Muito obrigada. E quem tá aí precisando de imóveis novos, construção, tudo, ou se hospedar num hotel maravilhoso, é só ir na CPP, só ir no Bliss, que vocês são de casa. E vamos começar, Beta! Vamos! Gente, primeiro, eu chamei a Beta, eu chamo ela de Beta, tá? O nome dela é Roberta, mas eu chamo ela de Beta. Então vocês se acostumem. A Beta, ela é muito minha amiga. Antes de tudo, ela foi minha professora de inglês. Eu comecei o quê? Bem criança, né? Bem criança. Acho que você tinha uns 9, por aí. 9 anos. Não sei, 8, 9 anos. tiquinha. A gente passou aí a minha infância e juventude. A Beta me viu crescer. Eu vi ela ser mãe 2 vezes. E ela tem cara de mãe, gente? Pelo amor de Deus, não. Se vocês pensaram, é não a resposta. E Beta, aproveitando esse gancho, você é professora, você é mãe, você é mulher. Vamos conversar um pouco. Primeiro, por que não, né? Mas o que em ser professora te atraiu pra você querer ensinar o inglês em outro idioma para as pessoas? Porque você antes era professora até de jovens, né? Você foi de criança, jovens, adultos? Sim. O que acontece? Na infância, eu já tinha vontade de ser professora quando eu era pequenininha. Mas assim, me afastei dessa vontade, né? Ver a adolescência, a vida e tal. Na verdade, a minha formação... Eu sou bióloga. Pra quem não sabe, eu sou bióloga na minha formação, né? Na minha graduação e tal. Mas, por contingências da vida, eu retornei para Vassouras. Eu ainda não havia terminado, eu fazia biologia no fundão. Eu ainda não havia terminado a faculdade, mas decidi, enfim, coisas da vida, voltar para Vassouras. No que eu voltei para Vassouras, o Alessandro, que na época era dono do CCAA, filho da Júnia, me chamou para dar umas aulinhas no curso e eu ganhar uma graninha, assim. Então, era uma coisa extra. Quando eu comecei, era uma graninha extra que eu ganhava. Eu tinha 21 ou 22 anos na época, eu era bem novinha. E aí, comecei a ganhar aquela graninha extra, só que eu fui me conectando muito com a sala de aula. E eu gosto muito de ter contato com pessoa. Eu gosto de conversar, eu gosto de trocar. Sim. E assim, o legal do CCA, eu trabalhei muitos anos no CCA, pra quem não sabe, no CCA aqui em Vassouras. O legal do CCA é que você tem contato com as crianças, mas também com adolescentes, com adultos. Então tinha várias faixas etárias assim que eu achava legal. E fui ficando e fui gostando cada vez mais. Quando o CCA fez uma parceria com a Escola Índio Amigo, que é onde eu trabalho atualmente, eu entrei no Índio Amigo, nossa, parecia que estava ressurgindo um monte de coisa que estava adormecida em mim, assim, desde que eu era pequena. Na hora que eu pisei na escola, eu falei, eu quero trabalhar aqui. Uhum. Eu fiquei muito apaixonada. A Regina, que é dona da escola, é uma mulher, assim, muito pra frente, muito visionária. É uma educadora incrível. E eu fiquei, assim, encantada, admirada com o trabalho dela. Fui querendo ficar cada vez mais na escola e aí fui galgando, assim, formas de ir ficando. E atualmente eu sou professora da Escola Índio Amigo. Não dou mais aula no CCAA, sou muito grata, aprendi muito lá. Saí de lá. Eu também, Beta. Também fui uma professora, gente. Bons tempos, muitos anos, né? Não, 10 anos de CCAA. 10 anos, né? CCAA é uma escola, eu fui, né, do início ao fim. Vale a pena, porque é um bom curso de inglês. Sim. Mas, enfim, E aí eu fui construindo junto com a Regina essa ideia da gente implementar na escola um programa bilíngue que desse uma alternativa mais bacana para as crianças com um tempo estendido de inglês, com aulas 100% em inglês, que fosse... Porque na minha geração, se você quisesse ter um inglês de qualidade, acho que na geração da Carol também, né? Sim, você tinha que ir para um curso de inglês e tal. E isso tem mudado, né? As escolas têm se adaptado
ao novo formato. Então é como se você tivesse um curso dentro da escola, só que ainda com mais tempo de aula do que os cursos oferecem, né? Aí, nossa, eu sou apaixonada. Não, eu sou apaixonada, eu amo. E eu ainda acredito que, tipo, dar aula pra criança rejuvenesce, né? Muito. Porque rejuvenesce muito. Tanto pra criança quanto pra adolescente. Pra adolescente, a gente fica por dentro do que tá rolando, das tendências e tal. Das gírias, das músicas. E assim, o adolescente, ele é muito... Como é que eu vou dizer uma palavra assim? Eu só tô lembrando em inglês, assim, take for granted. Que é assim, ele não é levado tão a sério como ele poderia ser. Porque o adolescente traz muita novidade, traz essa impulsividade, essa coragem que a gente vai perdendo na vida adulta, que a gente vai ficando mais medroso, o adolescente ele se joga mais. Então essa troca também é muito bacana. Pô, e as crianças são honestas, né? Muito. Eu adoro, elas falam mesmo, sabe? Não, criança é incrível, eu né? acho, eu adoro trabalhar com as crianças. Mas, nossa senhora, desculpa a todos os professores, mas eu não teria paciência. Tem que ter paciência. Tem hora que a gente respira fundo. Porque... Mas eu brinco, eu vou ter um ataque do miocárdio. Eles ficam, o que é isso, teacher? Fala, vocês vão me matar. Tá vendo essas rugas? Vocês vão pagar meu botox. Essas coisas eu falo, sabe? Porque, realmente... mas é bom ter esse tipo eles de têm muita relação energia, eles têm muita energia. Eles querem brincar, querem rir, querem conversar. E de vez em quando você tem que dar uma puxada, botar o pezinho no chão, né? Sim. Beta, mas é muito bom, cara. E eu lembro que nada contra nenhuma outra professora, mas você era a minha favorita, assim, de ser, cara. Era muito bom. Eu tinha ânimo de aprender inglês. Quando você se dá bem com uma professora e, tipo, vê que é uma pessoa talentosa, que sabe passar o assunto, o conhecimento, é outra história. E aí foi aí que eu e Beta acabamos, né, tipo, virando amigas até, não dentro de sala. Dentro de sala a gente se respeitava como professor e aluno e tal, por mais que a gente brincasse, ria e tal. A gente tinha uma relação legal, né? Muito. Já tinha uma afinidade, eu acho. Conseguiu levar isso pra fora, sabe? Até quando acabou, eu me formei e tal, depois de 10 anos. Depois de muito esforço, né? 10 anos é muita coisa, eu era uma ótima aluna, né? Super. Não, é sim, porque assim, são muitos anos. Você tem que se esforçar para aprender outro idioma, não tem jeito. Se quem acha que vai entrar e vai ser, moleza, não é verdade. Você vai ter muito dever para fazer, você vai ter que se dedicar, se expor ao idioma, porque se você não fizer a sua parte você na vai história, ter o diploma, passar, né, isso aí. Mas você falou aí até o papo do conforme você vai envelhecendo, não tô te chamando de velha, tá? Mas conforme você vai envelhecendo, você começa a ter medo, literalmente. Mas isso também, porque eu posso ser mais jovem que você. De novo, não tô te chamando. O ancião ali, ele já é mais velho que todos nós. Então, assim... Ele ama que eu chamei de ancião. Paulista da geração da minha irmã. Então... né? Mas, E mesmo eu, tipo, eu tenho com 27 anos, parece que eu ainda sou muito jovem e tal. Mas na minha cabeça eu não sou tão jovem assim, porque eu já tô chegando nos 30. Então, às vezes, dá aquela ansiedade, aquele medo de eu ainda não... Tipo, de eu me impor, de eu ser autêntica, de eu fazer o que eu quero. Sim. Ainda mais numa cidade interior, que vamos combinar que... Nossa, é muito mais difícil muito você mais se impor e ser você. Como que você lida também? Tipo, você tem críticas? Muitas. Você sofreu? Ao longo da vida, muitas, assim. Eu sempre fui... Eu tive uma criação, a minha mãe era uma pessoa muito... acho que liberal. E também ela tinha uma visão de mundo, assim... muito aberta, a gente conversava sobre tudo, a minha casa vivia gente de jovens, Paulista sabe, né, Paulista? Então, a minha mãe gostava de conversar, minha mãe sempre foi muito aberta com relação a tudo, assim, né? E isso vem muito da minha educação, e minha mãe sempre... Nossa, isso era mantra lá em casa. Não viva para os outros, não se importe com o que os outros vão dizer, vão pensar, vão falar. Você tem que viver a sua própria verdade, você tem que ser você... Porque senão, como é que você vive para os outros? Os outros estão pagando as suas contas? Não estão, né? Então, críticas vão vir. Se você fizer tudo certo, vai vir uma crítica. Então, faça do seu jeito, faça o seu melhor. Seja uma boa pessoa, tenha caráter, né? Não seja uma pessoa vil, com má índole. Mas viva a sua verdade, sabe? Então, e é difícil. Sim. Não é fácil. É aquela velha história, assim, as dores e as delícias de ser você. A gente compra briga e
ter as consequências, Exatamente. né? E de qualquer forma vai ter alguma consequência, né? Então é Sempre. 1000 vezes melhor você agir da maneira que você quer. Assim, lógico, sem ultrapassar o limite do próximo, mas ser Sim. você, do que você viver, tipo, meio que renegado, tipo, escondido. Sim, Saca? se reprimindo, Aham. oprimido. E aí fica, não vou fazer isso porque eu não sei o que aquelas pessoas vão pensar. Não vou fazer. Vou viver uma vida infeliz, né? Pela metade. Pela metade. Você vai viver pela metade do que você gostaria de ser, né? E eu não acho justo com ninguém isso. Exatamente. Sabe? E assim, eu acho que a gente também tem direito de errar nessa vida, especialmente quando você é jovem. Isso é uma coisa que eu trabalho muito, até por causa dos meus filhos. Meus filhos vão errar, eles não vão ser, os certinhos, os perfeitinhos, sabe? As coisas. Não vão, eles são pessoas, são humanos. Então a gente precisa também saber acolher o erro, deixar a pessoa superar aquilo e deixar a pessoa tentar, sabe? Exato. Deixar a pessoa tentar. Às vezes vai dar com a cara na parede, mas pelo menos ela quis aquilo, ela tentou, viu que não deu certo, vai tentar outra coisa, sabe? Exato. A gente precisa viver. Pô, mas é porque realmente, né, nessa modernidade, tipo, atual, a galera tá muito assim, tipo, pressão. Se você não fizer assim até tal idade, você não vai ter sucesso, você vai ficar isso, aquilo, você não vai ter dinheiro. Então, tem aquele filósofo chinês, eu esqueci o nome dele agora, que ele fala sobre essa sociedade produtiva que a gente vive, né? Sociedade do Cansaço é o livro dele. E que é exatamente isso, existe uma pressão para você produzir assim, bastante o tempo todo, tal, e fazer. E assim, produzir até na hora de lazer, tá, gente? Então, por exemplo, você vai fazer uma viagem. Você não faz só a sua viagem mais. Você alimenta o seu Instagram com as fotos da viagem. Exato. Você vai, sei lá, no final de semana, você não pode só deitar no sofá e ver televisão, não. Imagina, Super você errado. tem que, sabe? Tem que se movimentar. Vamos viajar pra não sei aonde. Vamos numa cachoeira, que a gente tá sempre combinando, a né? gente ainda vai. A gente tá marcando um mês. A gente tá marcando um tempo. Você tem que não sei aonde, aí você tem que fazer não sei o quê. Você, sabe? Poxa, então assim, até o nosso lazer, atualmente, exige produtividade. Poxa, dá um tempo, né, gente? Pelo amor de Deus, dá um tempo, galera. Isso é ruim pra nossa cabeça. Um pouco, Foi uma coisa até que minha prima falou Burnout no primeiro tá aí, episódio. Não é? Que ela falou o seguinte, que as pessoas estão até normalizando ter ansiedade. Sim. Que não é uma coisa pra ser normal. Cara, você tá falando isso, sabe que eu li outro dia uma psicóloga falando exatamente isso. Como a nossa fala, né? Eu estudo muito isso porque eu sou professora de idiomas. A nossa fala, ela influencia muito a maneira como a gente vê a vida, os nossos comportamentos e tal. Tanto que existem vários trabalhos aí de linguistas que falam como... você, por exemplo, tem gente que prefere se expressar mais em inglês. Por quê? Porque os sentimentos encontra mais palavras que dão significado ao que você sente. Então, as línguas, elas são vivas, né? E as pessoas, atualmente, elas não falam assim, eu estou com depressão, eu estou com ansiedade. Elas falam, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. O peso desse pequeno verbo que você troca, porque eu estou é uma coisa transitória. Você pode cuidar e logo depois não estar. Agora, você dizer que você tem, já te dá uma ideia crônica. Que é crônico. Você vai viver ali, você sentou naquela cadeira e já era. Você fica tem com medo aquilo. também de tipo assim, então eu estou com aquilo naquele período, toma remédio, e aí você fica com medo também depois de desapegar do remédio, de achar que não vai mais conseguir se não tiver o apoio de algo químico. E isso é muito difícil, porque hoje em dia as pessoas elas estão com tanta preguiça. A medicalização. Que elas acham que o remédio é a solução pra tudo. É a base. E a medicalização, assim, gente, é cada vez mais comum e normalizada. Eu tenho críticas. Quando eu me separei, eu fiquei muito mal na minha separação. E a minha irmã falava, toma um antidepressivo e tal. E eu tava fazendo terapia, minha terapeuta falava, não vai tomar porque você tem direito de estar triste. Sim. A gente tem direito de ficar triste em momentos da nossa vida, gente. Se a gente perde um parente que a gente amava, um cachorrinho, ou se a gente perde um sonho que a gente queria e que não deu certo na nossa vida. Se a gente perde uma relação de amizade ou romântica, tanto faz.
a gente fica triste. É normal a gente passar por períodos de tristeza. A gente não consegue mais lidar com isso. Exatamente. Acho que tá sempre, a gente tem que estar sempre bem, entendeu? Tem que estar sempre lindo, maravilhoso e Nossa, tal. minha terapeuta fala isso, E cara. isso não é saudável, gente. Porque a gente também fica triste, a gente também fica frustrada, a gente também tem raiva. E a gente reprimir isso, especialmente eu que trabalho com criança, tá? Eu falo isso muito para as crianças na escola, porque de vez em quando um amigo fica com raiva do outro amigo, porque tem conflitos na sala de aula. E aí é muito normal que a gente fale, você não pode fazer isso, não pode ficar assim. E a criança ela não pode pegar a raiva dela e agir de uma maneira que atinja o próximo e desrespeite o próximo. Mas ela tem todo o direito de sentir raiva. Sim. Então eu falo, amigo, tudo bem, você tá com raiva, pode ficar com raiva. Respira fundo, vai lá fora, respira, dá uma caminhada. Que a gente tem que ter recursos para lidar com a nossa raiva. Mas reprimir a nossa raiva... É muito pior, porque aí cresce muito, um você não adulto aprende. todo reprimido que depois vai... E aí quando você se sente raiva, você não sabe lidar com aquilo. Sim. Aí você pode fazer uma besteira. Mas se você desde criança é orientado a ter recursos... Vamos ouvir uma música então? Vamos dar uma caminhada? Quer lavar o rosto? Quer respirar? Socar o travesseiro um pouquinho? Sim. Tal. Assim, parecem bobeiras, mas não é. É muito importante ensinar as nossas crianças a lidar com as emoções, porque é uma coisa que ninguém faz mais. As pessoas querem mais reprimir e tá lindos, maravilhosos no Instagram, sorrindo, a família perfeita. Exatamente. Margarina. Tudo lindo. As viagens maravilhosas. E assim, a vida não é assim. Outro dia eu li que o extraordinário tá no comum, tá no simples. É você, poxa, sai de casa, trabalha, volta, almoça, poder almoçar em casa, poder estar de noite com seus filhos, poder assistir um filme, sair com seus amigos. Isso é o extraordinário da vida. De vez em quando acontece uma coisa super extraordinária, fazer uma viagem legal. Mas o extraordinário tem que estar no seu dia a dia. Você tem que olhar para sua vida e sentir satisfação. Exatamente. Né? E, por exemplo, a minha terapeuta até fala isso, porque... Período menstrual, meus hormônios ficam muito mais alterados. Mulheres vão me entender, tá? Passam por muito, cara. coisas. E aí eu como mais. Muito, eu fico estressada. Sinceramente, eu até às vezes desconto. Tolerância zero, né? Tolerância zero. Tolerância e aí eu zero. chego pra minha terapeuta, que naquela semana eu tô um caco, né? Eu tô me sentindo estranha, meu corpo não está, eu não me vejo tão bonita, a autoestima lá embaixo. Tudo ruim. Aí eu chego pra ela e falo, minha vida está uma merda. Aí ela, Carol, pelo amor de Deus. Aí ela me faz repensar. Aí eu foco na minha vida e falo, cara, ela, Carol, a gente já viu isso todo mês, a mesma coisa. É um período. Tipo de 5 dias, no máximo uma semana, você vai sentir. Se você já tá vendo isso todo mês. Então, calma, a gente já passou por isso. Aí ela me faz refletir, que é um período. E aí eu não boto pra baixo mais do que eu já estou. Eu fico assim, nossa, é verdade. É um período. Tudo bem se eu chorar, tudo bem se eu ficar triste, tudo bem se eu achar que minha vida não tá indo pra frente. É só o período que tá me fazendo me sentir assim. E aí, depois que eu comecei a entender isso, que eu tô agora, né, gente? É um processo, evolução, é tudo um processo, assim, de autoconhecimento mesmo. E demora. Comecei a me tranquilizar. Quando eu fico assim, eu me respeito. Eu falo assim, beleza. 3 dias comendo mais, assim, mas tá tranquila, porque eu vou ficar menstruada e tal. Porque normalmente é na TPM que eu como mais. Depois que passar isso, eu vou voltar pra minha rotina normal, volto pro meu foco, Então eu converso agora comigo mesma. E aí eu comecei a lidar com minhas emoções e sentimentos. Mas foi graças à terapia, gente. Mas isso, voltando no assunto, isso é uma das facetas de ser mulher. Porque quando a gente é mulher na sociedade, a gente tem que lidar com muitas coisas, né? E essa é uma delas. As pessoas acham que é frescura e tal, que é mimimi. Não é. Não é. Nós somos regulados por hormônios e eu acho que as mulheres, mais do que os homens, são muitos hormônios acontecendo aqui ao mesmo tempo. E, gente, quase 41, tá? Falta pouco. 41 anos. E, de vez em quando, é incontrolável, assim. Eu sei que eu tô de TPM, porque eu já percebo, né? Já tenho essa percepção. Mas, mesmo assim...
a irritação vem. Não é a mesma coisa? Você pega, já deu uma resposta pra alguém, entendeu? Você fica mais impulsiva. Você fica mais impulsiva, você fica mais irritadiça, entendeu? Exatamente. Você fica, enfim. Não, nesse período, gente, homens que não entendem, tentam entender e tentam mimar mais as mulheres, na moral. Pode Porque jogar a gente só chocolate, fica querendo um a gente carinho. aceita. E algumas, obviamente, Não, nem quer carinho. às vezes eu não nem quero quer carinho, toque, não. Eu quero ficar sozinha, isolada no mundo. Aí só respeita o que ela quer naquele momento, sabe? Porque naquele momento... E vai durar pouco, pode respirar também, que é só um período. Sim, todo mês, mas é só um período. Beta, vou fazer um quadro com você. Tá pronto? Tá, tô. Acho que eu tô. Não sei, gente. Esse é o quadro Perguntas Complexas. Ai, meu Deus. Respondidas apenas com uma palavra. É assim, vou fazer uma pergunta, a primeira palavra que vier na sua cabeça você solta. E seja o que Deus quiser. Tá? Você consegue, Beta? Eu vou tentar. Qual é o maior objetivo da humanidade? Vai, Beta! Ai, gente, é evoluir. Gostei. Qual é a maior virtude? Virtude da humanidade? Da humanidade. Tá difícil enxergar, Tá difícil enxergar nesse momento a maior virtude. Eu diria que é a criatividade. Gostei. Usada às vezes pra mal, às vezes pra bem. A criatividade é a maior virtude. Qual é a chave para a paz? A chave pra paz? Acabar com o capitalismo, né, gente? O neoliberalismo. É uma palavra. Ah, tá, desculpa, falei duas. Tá bom. O que motiva você no trabalho? O amor que eu tenho pelo que eu faço. É uma palavra, Roberta? Ai, gente, o amor. Eu não consigo ser sucinta. Eu sou teacher. Qual é a característica mais importante de um líder? Liderança. Garota, eu fui rápida. Não pode bater palmas para Roberta. Palmas pra mim. Mais duas perguntas pra gente finalizar esse quadro. Qual é a maior habilidade para o futuro? A sua maior habilidade? A maior habilidade pro futuro... Ou não a sua, mas o do mundo. Eu vou pensar na humanidade. A maior habilidade eu acho que é a empatia. Empatia. Eu também acho. Acho que empatia muda muita coisa na vida. Muito. Qual é a base de um relacionamento saudável? A confiança. Palmas para a Roberta, viu? Você conseguiu. Ai, Beta, e falando em humanidade, né, na vida... Nada a ver que eu vou perguntar agora. Falando nisso, deixa eu falar uma outra parada. Deixa eu te falar. Você é mãe de um adolescente e um pré, né? Porque a Liz ainda é pré, né? A Liz tá com 13. Vai fazer 13 daqui a uma semana. Já é quase adolescente. Quase adolescente. Como que é ser uma mãe de 2 adolescentes? Olha a minha cara. Liz e Ian, beijo pra vocês. Cuidem da sua mamãe. É muito desafiador. Porque eu tenho lido muito sobre o assunto e a gente passa por um luto. A gente tem os nossos bebês, as nossas crianças, que a gente... Gente, eu sempre fui muito cabeça aberta. Ai, não vou colocar expectativas sobre os meus filhos. Vou deixar eles serem... A gente tem expectativas sobre os filhos, mesmo que a gente ache que não tem, tá? A gente tem sim. Nem que seja, eles serão educados. Eles serão amorosos. Já é uma expectativa. Seu filho pode não ser educado nem amoroso, por mais que você tente. Enfim. Então, a gente tem aquelas crianças que se empolgam de sair com a gente propõe um passeio, eles logo querem ir, a gente propõe uma viagem, eles acham maravilhoso, nem que seja Miguel Pereira, ai, lindo, tal, ai, vambora. E aí, de repente, eles mudam, né, claro. A gente não é mais o centro da vida deles, tem os amigos. Assim, eles já tinham amigos, mas não tinham tanta importância como tem na adolescência. Na adolescência, os amigos são bem mais importantes que a família. Sim. Na cabecinha deles ali. Eles querem ficar perto dos amigos e tal. Então, você convida, por exemplo, a armar a árvore de Natal. Não quer mais. Não quer mais. Lá em casa vamos almoçar não sei aonde. Não vou. Então, você vê aquela pessoinha que você achava que você conhecia, mudar muito. E renascer uma outra pessoa ali que você vai ter que aprender a lidar. Então, tem uma dorzinha. Eu fiquei com uma dorzinha, assim, de verem meus bebezinhos crescendo. E já percebo, assim, meu filho é muito autônomo. É um garoto, assim, inteligente, muito bacana, que tem muitos amigos. Ele tem um ciclo social enorme. Ele gosta de estar com a garotada, os amigos dele. De vez em quando tem uma garotada lá em casa. E eu já tô vendo
assim, ele com o pé na porta. Apesar dele ter só 15 anos, eu já tô vendo ele indo embora, sabe? E minha filha também. A Liz é muito independente, é muito pra frente, muito politizada demais, assim. Ela conversa sobre várias situações, especialmente sociais, assim. Ela tem muita consciência social. E ontem mesmo ela tava lendo um meme lá no Instagram, no TikTok, sei lá. Ela veio me mostrar e falou: olha, mãe, olha essas mães que falam pros filhos assim: eu te dei a vida, como se estivesse cobrando, sabe? Aí eu fiquei olhando pra ela e falei assim: olha, eu te dei a vida, garota. Ela: não, mãe, é sério. Eu falei: não, mas eu tô falando sério, eu te dei a vida. Não, mãe, mas esses pais, eles acabam criando nos filhos uma dependência e as crianças não conseguem viver a vida deles. Aí eu falei: não, mas pode viver a vida, né, filha? Mas pelo menos atender minha ligação de vez em quando, né? Dizer que tá viva, tá morta, sabe? Dar uma luz pra sua mãe, que vai ficar sozinha, coitada da sua mãe. Aí ela falou: mãe, se tudo der certo, a gente vai se ver muito pouco. Nossa, se tudo der certo. Se tudo der certo, a gente vai se ver muito pouco, porque eu quase não vou conseguir vir aqui. Mas a gente se fala de vez em quando pelo WhatsApp. Nossa. Eu falei: tá bom. Então, assim... Cortando laços. Cortando laços. Eu vou conversar contigo. Então, assim, é desafiador. Sim. É desafiador porque a gente não pode manter eles para sempre embaixo das nossas asas. A gente tem que dar uma liberdade, eles têm que criar autonomia. Eles vão ter que errar. A gente não quer ver nossos filhos errando, a gente não quer ver nossos filhos em situações ruins, mas a gente precisa deixar eles escolherem também, para eles amadurecerem, para eles entenderem: essa escolha foi legal, essa escolha não foi legal, e tentar dar o suporte para eles realmente, criar asas e ir embora, porque assim, a gente cria filho para eles viverem, não para viver pra gente, sabe? Exatamente. Atendendo as minhas expectativas aqui em Vassouras. Deus me livre querer isso pros meus filhos. Mamãe vai sofrer, claro, mamãe vai chorar, vai sentir saudade. Mas nunca que eu vou impedir meus filhos de seguirem o sonho deles, sabe? Não, e minha mãe é assim também comigo. Tipo, depois de um tempo que ela percebeu que não tem mais... Tipo, ela virava: Carol, não posso te controlar. Tipo, não posso te impedir de fazer as coisas. Exatamente. Mas aí ela falou assim: só faz o mínimo, me avisa quando você tá em algum lugar, responde se no precisar WhatsApp, de atende a ajuda, ligação. saiba que eu estarei aqui para te ajudar. E eu demorei pra entender isso, tá? Porque Sim. eu deixava pra responder lá no outro dia, eu ia viajar, eu não mandava mensagem. Sim, eu falo isso não agora que eu sou avisava mãe. pra onde eu ia. Quando eu era filha, eu trabalho. Eu era bem assim, uma filha bem escrotinha, assim. Demorei pra entender essa parte. Também aprontei as minhas. E aí agora, hoje em dia, tudo. A minha mãe é a prioridade. Assim, ela mandou mensagem, eu respondo ela na hora. Eu posso estar fazendo outra coisa, mas tem uma mensagem dela, eu vou e respondo. Ainda mais se eu estiver fora de casa. Uhum. Se eu não responder, mãe, é porque realmente eu não vi na hora. Mas depois que eu entendi que ela fica aliviada de eu falando com ela, por mais que eu esteja num local que ela não aprove, agora eu entendo, ela assim, fica mais tranquila. Agora eu entendo. Eu já Meu estava pai, né? adulta, eu já era mãe. E eu ia pedalar e a gente ia pra lugares longe, tipo Lacerda e tal. E demorava, assim, horas. E a gente não chega em Lacerda e volta. Chega em Lacerda, toma alguma coisa, descansa, conversa, tira foto e tal, pra voltar. Então, às vezes, eu demorava 3 horas numa pedalada. Minha mãe já tinha ligado pra todos os hospitais pra saber se tinha uma ciclista atropelada na estrada, entendeu? Eu já tinha 30 e poucos anos, Nossa, cara, sabe? você me Então, eu lembrou acho que de uma isso não coisa. muda. Isso não muda. Nossa, eu vou contar uma história. Uma vez, gente, eu acho que eu tava... Se eu não tinha 18, eu tinha quase. Eu fui pra uma festa. Diz que tinha 18. Eu fui pra uma tinha festa. 18. Eu tinha 18. Aí eu fui pra uma festa. Cara, eu sempre... Foi uma das primeiras festas que eu virei à noite. Uhum. Porque normalmente eu chegava tarde, mas eu chegava ainda naquela noite. Uhum. E eu fui chegar depois das 8 da manhã. Ui. Ui mesmo. E foi a primeira vez. Então, minha mãe, Tava ela desesperada. Eu nem sei se ela vai gostar de eu contar essa história. E eu não gosto porque ela acionou todas as mães das minhas amigas. Claro. Depois que as mães das minhas preocupada. amigas me encontraram e eu tava viva bem, eu levei esporro das mães das minhas amigas. Minha mãe falou que tava quase Levou ligando pra polícia. generalizado. Não, ela acionou a cidade. Eu acho que a cidade sabia que eu estava desaparecida. E sendo que, assim, eu só buguei mesmo, porque eu não percebi a hora. Quando eu vi já era mais que 8 da manhã. Cheguei em casa... Eu nunca levei um esporro tão grande na minha vida.
Eu acho que todo mundo passou por uma situação ela parecida. sentiu, né? Tipo assim, minha filha sumiu, cara. 8 horas da manhã ela não chegou em casa, ela tinha ido numa das primeiras festas que ela foi. E assim, pela geração, Gente, não sei, não talvez façam a isso com a sua mãe de mãe nunca vocês. tenha feito isso. Então, pra ela foi uma coisa totalmente nova. Ela fez. Acho que ela fez. É, Bom, depois tudo um bem. dia eu vou chamar minha mãe aqui pra contar realmente se ela fez. Mas eu acho que ela fez. Contar as Porque não é histórias da possível. Raquel. Você tá escondendo o jogo. Ela tá. Porque ela só faz assim, ela me dá aquele expor, aquele sermão, tipo. Eu sei, eu também já fiz as minhas coisas, mas é isso e aquilo, mas como se eu fizesse pior, né? Mas assim, Raquel, adorando mamãe. Eu aprontei muito. Eu fico olhando pros meus filhos pensando, meu Deus, se eles fizerem metade do que eu fiz, eu acho que por isso eu entendo a minha mãe. Sim. Agora sim, eu entendo a minha mãe, porque eu acho que eu vou surtar na batatinha, porque eu aprontei horrores, né? Não, eu também, mas agora eu tento melhorar muito, por mais que eu não possa voltar no passado. Mas assim, eu já deixei meus pais com o cabelo branco. Então eu vou contar uma história, pode? Claro. Eu tinha 18 anos. E aí eu tenho uma grande amiga de infância, não vou citar nomes, né? Porque eu não sei se eu posso, mas enfim, uma grande amiga de infância. E era carnaval, e ela apareceu lá em casa numa bis. Ai, vamos pra Miguel Pereira no bloco Catacorno. Era de tarde isso. 3 horas. Era o nome do bloco, Catacorno. 3 horas da tarde. Aí eu falei, ai, vamos. Aí eu tinha, assim, um projeto de fantasia, que era uma saia de filó, que todo mundo usava na época, com colã. Coloquei com chinelinho, tava calor. Fomos de bis pra Miguel Pereira. A estrada era muito ruim na época. Nem era esse asfalto que tinha parte de terra e tal. Enfim, demoramos bastante pra chegar em Miguel. Chegamos em Miguel Pereira com a bis. Pulamos no Catacorno. Nos divertimos e tal. Já eram umas 8 da noite, eu acho, 9. Acabou. E assim, gente, Miguel Pereira na época, hoje em dia eu não sei. Mas na época acabou o bloco, acabou tudo. Todo mundo foi pra casa, a cidade deserta. Nós paramos num barzinho, um botiquinho assim, pra comprar um Guaraviton, pra gente beber e voltar, aguentar a volta pra Vassouras. Sei lá, 2 horas pra chegar de Miguel, não lembro, da bis. Nisso eu estou tomando meu negócio, quando entra a dona da bis, furiosa com essa minha amiga. Porque essa minha amiga tinha entrado na casa dela e pegado a bis sem avisá-la. E ela ficou a tarde inteira atrás da bis pela cidade pra ver com quem tava. Caralho, vocês estão em outra cidade. E eu tava lá achando tudo lindo e tal. E eu não tava sabendo que ela tinha pegado a bis sem autorização da outra, né? Eu tomei esporro, nem falei nada, eu ia me defender como, né? Eu era cúmplice. Tomei esporro junto, ela falou assim, quer saber? Eu vou pegar minha bis e vocês que se virem. E aí ela pegou a bis dela, foi embora e a gente ficou em Miguel Pereira. Não tinha mais ônibus pra voltar pra Vassouras, não tinha ônibus. Que acabava uma tal hora lá e aí não tinha mais. Gente, a gente passou a madrugada andando a ermo em Miguel Pereira. Um frio, mas um frio. Aí eu andei até Portela. Aí e xingando, e ela atrás de mim, Roberta, por favor, eu nunca vou te perdoar. Você é uma filha da mãe. Por que você fez isso com a gente? Agora a gente tá aqui. Na época não tinha. Eu tinha acho que um celularzinho, mas assim, não levei pro Catacorno, Miguel. Não tinha como me comunicar com a minha mãe. Minha mãe tava desesperada, porque eu saí 3 horas da tarde de Vassouras e voltei no dia seguinte. Cheguei em casa 7 da manhã, porque a gente. Aí, quando eu já tinha andado até Portela, voltei e pedi carona pros policiais. Eles falaram que não podia trazer gente de Vassouras. Eu já tava quase entrando na casa, invadindo a casa das pessoas, pedindo pra dormir. Tava frio. Aí de madrugada em Miguel Pereira, um frio. Eu tremendo naquela rodoviária. Quando deu 6h30, o primeiro ônibus, a gente voltou. Minha mãe tava como? Apavorada. Eu imagino. Também já tinha ligado pra todo mundo, já tinha... Nossa! Não mãe, são... A cidade já tava em alerta. Não, elas movem o mundo por causa de horas. Imagina se a gente sumir por dias. Exatamente. Aí tem um esquadrão atrás da gente. Beta, vamos fazer o quadro História Maluca? Eu adoro, gente. O quadro História Maluca é um dos meus favoritos. E eu espero que o de vocês também. Com a canequinha da logo antiga do Pod. Ai, que legal. Já te expliquei. Você vou tirar começa contando uma história. Vou começar uma história. E aí vai adequando conforme você vai tirando. Coloca as palavras. Tá. Já que a gente tá falando de mulheres e tal, eu vou dizer, era uma vez uma jovem. E o sonho dela era
era viajar de bicicleta até a Patagônia. É meu sonho, gente. Um dia eu vou fazer isso. A história maluca já Um dia eu vou fazer isso. E agora eu sorteio. O sorteio. Raio. E aí, quando ela estava no caminho para a Patagônia, um raio atingiu a bicicleta dela e entortou a roda. Acabou, é isso. Agora você que se vire. E aí, ela viu que não ia conseguir continuar sua jornada para a Patagônia. E aí, ela avistou um cinema. E ela foi assistir um filme. Sim, fiquei sem bicicleta, vou assistir um filme. Ela é muito resolvida. Tá, aí ela assistiu o filme e ela ficou tão inspirada com aquele filme que ela resolveu ficar naquela cidade mesmo. Aí ela conheceu umas pessoas no hotel onde ela se hospedou, porque ela teve que se hospedar no hotel, visto que ela não poderia continuar com a viagem. E aí a dona do hotel convidou ela para dar uma aula sobre a Patagônia. Sobre a Patagônia, que ela estava indo para a Patagônia. E aí, ela ficou tão empolgada com essa aula da Patagônia que ela queria muito mais chegar na Patagônia. E aí ela falou assim, vou ou não vou? E tirou cara ou coroa. Olha minha pulseira, gente. Ai, meu Deus. Ela tirou cara ou coroa na moeda. Pra ver se ela ia ou não. Sendo que cara, ela ia. E aí, deu cara e ela foi. Uhum. Tá. Seguiu a viagem, seguiu sua jornada para a Patagônia. Para a Patagônia. Tá, ela estava seguindo a viagem, porque aí ela comprou ela consertou a bicicleta dela num mecânico maravilhoso que tinha na cidade. E ela seguiu a viagem dela em direção à Patagônia, quando de repente, num campo assim, ó, ela avistou muitos besouros. Mas tinha assim uma cacetada de besouros, sabe? Voando na direção dela. Voando assim na direção dela. Meu Deus, virou apocalíptico. Ficou apocalíptico. A viagem não tá legal, ela não devia ter ido. Pô, ela teve aula, ela teve... E aí, quando os besouros estavam chegando perto dela, ela percebeu que não eram besouros, eram borboletas. E aí as borboletas pousavam nela e ela tentava pegar as borboletas. E quando ela viu, era tudo um sonho. Ela acordou do sonho, assim, um pouco confusa. Só que ela estava na cidade. Ela chegou a tentar ir para a Patagônia, mas ela não tinha consertado a bicicleta. Ela estava na cidade ainda. E ela tinha dado aquela aula e aquilo acho que mexeu muito com ela. Ela foi sonhar e teve esse sonho da borboleta e tal. E aí ela pensou, eu acho que eu vou dar uma caminhada pela cidade. A cidade tinha muitas fazendas. E ela foi dar uma caminhada e ela estava andando pela cidade quando, de repente, cruzando assim, bem na praça central, passou um enorme porco. Um porco passou assim por ela e ela ficou confusa. Ela não sabia ainda se ela estava sonhando ou se ela estava acordada. Então, ela olhou pro porco, na dúvida se ela estava acordada ou não, se era realidade ou não a vida dela. Ela pegou na bolsa dela um batom e passou, pra ficar pelo menos bonita. Pro porco. O porco. Vou tirar o último, tá muito legal, peraí. Então ela pensou, eu também vou passar batom no porco. E aí ela se aproximou do porco e passou batom no porco, abraçou o porco, agradeceu ao porco, porque, né, o porco é um animal incrível que nos dá tanta coisa, tipo bacon. E aí ela falou, porco, você vai estar sempre no meu coração. E a gente nunca vai saber se era realidade ou não. E a gente nunca soube se ela chegou na Patagônia, se ela continuou a jornada dela, a gente nunca vai saber. A gente vê o que vai acontecer no próximo episódio. Só tem essa foto dela com o porco até hoje.
Fim. Fim. Gente, que imaginação. Ai, gente. Eu fico chocada com a nossa criatividade. criatividade. Né? O ser humano é criativo. Ai, Berta, não, na moral. Eu vou até beber. Vamos dar Ai, vamos. um golezinho. Eu tô de olho nela, já tem um tempo. É por isso que a gente tá com a imaginação fértil. Agora... a gente já falou de modernidade, de você ser mãe, maternidade, de ser professora. Agora me conta algum sonho ainda que você tem vontade de realizar como Roberta. Sem filho, sem nada, só a Roberta. Então, a Roberta... eu tenho vários sonhos, gente. Vou falar alguns, tá? Tá. Ir pra Patagônia de bicicleta é verdade, né? Eu iria com você. Até o Uruguai, pelo menos. Uruguai, Ou fazer... enfim. Ah. Eu tenho... Acho que a maior parte dos meus sonhos envolvem viagem. Eu tenho muita vontade de conhecer Budapeste. Assim... Eu tenho uma conexão muito forte. Tenho muita vontade de ir na Irlanda, porque tanto Budapeste quanto Irlanda tem aí ancestrais da minha família e tal. Então, são coisas que mexem com o coração, né? E eu tenho muita vontade, assim, de participar de um projeto educacional muito revolucionário também, sabe? Maneiro. A Regina é uma pessoa revolucionária, né? Eu acho ela bem revolucionária nos pensamentos dela e tal. E acho que eu faço uma coisa diferente hoje em dia no Índio Amigo, sabe? Que além do programa bilíngue, eu tenho um projeto de arte em inglês na escola também. Então a gente viaja pelo mundo e a gente vai vendo vários artistas de vários locais do mundo ou manifestações artísticas de várias culturas que tem pelo mundo e tal, e as crianças produzem coisas incríveis, assim. É muito bonito ver a capacidade que as crianças têm, a criatividade, sabe? As habilidades que eles têm colocadas ali na mesa, eles sempre me impressionam, eles fazem melhor do que eu faria muitas vezes. Muitas vezes, a maioria das vezes. Então eu tenho muita vontade de participar de um projeto educacional, assim... que foge do tradicionalismo, sabe? Normal, que permite que a criança possa ser criativa, mexa com a terra, Sim. volte um pouco... um outro tipo de educação que não seja essa educação para o mercado que a gente tem hoje, sabe? Passar no vestibular, fazer uma faculdade. Sair do padrão, né? Tal, sabe? Dar outras possibilidades para as crianças, sabe? De aprendizagem. E eu lembro que no passado, assim... A maioria, por exemplo, em filmes principalmente, as crianças sonhavam alto, tipo, eu quero ser astronauta. Eu quero ser presidente. Hoje em dia, se você pergunta, normalmente elas ficam naquele padrão ou dos pais, que já são, ou de alguma coisa que é mais viável eu passar por uma instituição tipo médico, advogado. Como eu já disse, gente, nada contra médicos e advogados, publicitários, tá tudo bem. Mas tá muito padronizado, isso aqui que é o normal fazer, seguir carreira. Ninguém pensa mais fora da caixa, tipo, eu quero ser biólogo das algas marinhas da Patagônia. Sim, tá ligado? Exatamente. E é bom cativar as mentezinhas das crianças a sonharem que elas podem ampliar possibilidades, que o mundo, né? Tipo, sim. Eu acredito que tudo é possível, gente. O que ainda não é possível é o que ainda não foi feito. Só isso, porque quem pega e faz, consegue. Sim, com Vai certeza. dar mais trabalho. A gente sabe que, infelizmente, tem profissões que são mais valorizadas que outras. Sim. Tanto de status social... quanto de dinheiro, de financeiro, né? Ser filósofo no Brasil não é uma coisa fácil. Certo. Se você é filósofo e tem sucesso, você é um privilegiado. A gente sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, você minar aquela vontade da criança, aquele sonho que a criança tem e colocá-la dentro de uma caixa desde cedo, eu acho muito triste. Porque eles podem, a gente talvez não possa mais. Eu com 40, talvez, que eu tô fazendo faculdade, tá, gente? Talvez eu não possa mais sonhar coisas muito malucas. Mas eles devem sonhar
coisas muito malucas, porque eles têm muito mais possibilidades de realizar as coisas do que a gente, que Exato. já não tem tanto tempo, tem Mas outras eu ainda acho responsabilidades, 40 anos né? novo, e tá? tal. Tipo assim, se eu... É porque meu sonho é não só isso, mas é isso vezes 20 vezes isso, sabe? Do que eu quero ser. Porque eu sou uma comunicadora, eu quero dar voz e ser a voz pra muitos. E aí, eu penso assim, cara, se nos 40 eu ainda não estiver onde eu tô, eu não vou desistir. Porque, tipo assim, com antes de certeza, morrer, não eu vou ser quem eu desista. quero ser, entendeu? Não desista, não E aí, desista. é isso que eu quero dizer. Tipo, você 40 anos estudando de novo, tendo tudo, depois seus Sim. filhos também saírem de casa e tal, se formarem, Claro, forem sim. seguir sua trajetória, eu acho que tudo é possível, cara. Tem gente de 60 anos estudando de novo, 70. Sim. Eu já tive vontade também de trabalhar como voluntária em locais de conflito, mas eu não sei se eu tenho emocional pra isso, mas ser voluntária em algum lugar de conflito e tal. Exatamente. Eu tenho essa vontade, sabe? Mas aí você tem que ter o emocional. Eu fui numa palestra de um artista chamado Max Frieder. Gente, eu chorei do início ao fim. Ele é um artista nova-iorquino e ele tem um projeto chamado Artolution. Quem quiser procura no Instagram, Artolution. Ele viaja pelo mundo em campos de refugiados e ele trabalha com a arte para resgatar o emocional dessas crianças, sabe? E ele conta histórias assim, nossa, tão lindas de superação e dessa oportunidade que ele tem de contribuir, sabe? Exato, é mostrar na prática que é possível voltar, né, a sentir bem com a vida. Sim, né? E como a arte é importante pro ser humano. A arte muito importante. Porque a gente fica também focando muito, nada contra também, tá, gente? Mas a gente foca muito naquele conteúdo clássico, né? Português, matemática, ciências, né? De preferência. Ciências humanas nem tanto, né? Mais ciências exatas. Biologia, química, história, geografia também não é muito bem visto, assim, socialmente. Não tem um status social, né? Uhum. Mas a gente esquece que o que realmente humaniza a gente é a arte. Porque nenhum outro animal faz arte. Só o ser humano. Sim. Entendeu? O corvo, ele pode pegar uma ferramentazinha e criar uma solução para abrir um frutinho. O papagaio pode aprender a falar com você e a repetir coisas, né? Agora, a possibilidade de criar a partir de coisas, sabe? Criar uma música. A música, por exemplo, sabe? O pássaro canta, mas ele tem uma habilidade de cantar que é biológica. A gente criou uma linguagem que é artística, que é a música, arte visual e tal. Isso humaniza a gente. Então, eu gostaria que as crianças tivessem mais acesso à arte, sabe? Também. Muito mais acesso à arte, sem preconceito. Não, e você pode ver que quando sabe? ela atinge o lado criativo, também ela começa a ficar mais inteligente. Muito na inteligente. sociedade. Ela começa a agir melhor. Sim. Eu, por exemplo, gente, aproveitei falando de arte, são minhas pinturas aqui que eu ainda não falei hoje. Que eu adoro. Que eu aceito encomendas e também algumas estão à venda. Algumas não, porque essa aqui é do meu irmão. Que eu dei pra ele, o Eminem. E essa aqui eu não vendo porque eu sou apegada, que é o Thomas Shelby. Sim. Essas duas aqui não, mas o resto a gente pode negociar. E eu, quando eu foco, principalmente quando eu tô num dia que eu não tô muito bem e eu vou pintar, eu fico focada 3 a 4 horas. Nesse meu foco, eu consigo organizar minha mente para o resto da minha vida. Tipo assim, para o resto das coisas. Tipo podcast, tipo minha vida pessoal, minha academia. A arte, ela me faz criar foco e concentração, sabe? Um certo de disciplina. Sim. Isso olha, a arte, ela pode trabalhar a sua criatividade. E a criatividade, a gente não usa só pra arte, tá? A gente usa a criatividade o tempo inteiro na nossa vida pra solucionar um monte de coisas que vão acontecendo na nossa vida. E pra criar a nossa história também, né? Então, assim... É a concentração, é o foco, é a paciência, é o senso estético, é a delicadeza. Então, são várias habilidades que você pode trabalhar através da arte e que dão prazer. Gente, eu chego na escola, eu tô todo dia na escola. Aí todo dia as crianças, hoje é aula de arte, teacher. Não, gente, hoje é inglês. Ai, poxa vida. Eles querem ter aula de arte todos os dias. Por quê? Porque aquilo dá prazer a eles. Porque ali eles têm a possibilidade de expressar, de criar, de fazer não só o que o outro manda.
de fazer a partir daquilo que está dentro deles. Exato. E a gente assim, nega muito isso. A gente acha que a gente tem que só obedecer, fazer Não e tal. é? E não é. Eu acho isso tão errado. Não é. A gente tem direito de sentir prazer na vida. As Com crianças essa também, parada né? aí, eu sou meio rebelde com a minha alma, assim. Tipo, eu odeio. Eu Ainda também mais sou quando meio me mandam. rebelde. Aí que eu não quero fazer, aí que eu sou mais rebelde ainda. Às vezes eu vou até fazer, mas se não tivessem me mandado. Então, me mandar. eu hoje em dia eu já não curto tanto como eu já curti, mas eu já curti bastante o Osho, que é um filósofo indiano. E ele tem um livro que fala sobre rebeldia, e eu nunca mais vou esquecer, assim, não é exatamente essa frase, mas basicamente é isso que ele fala. Rebeldia não é você ser como é que se fala? O do contra, você ir de encontro às coisas, de conflito. Sim. Rebeldia não é você ser uma pessoa conflituosa e tal, contra a sociedade, nada disso. Rebeldia é ser você mesmo. Rebeldia é você ter coragem para bancar quem você realmente é, o que você realmente sente, o que você realmente pensa. Esse é o ato mais rebelde que você pode ter na vida. Também acho. Incrível. Porque a gente está o tempo inteiro sendo massacrado pelo que os outros desejam da gente. Exato. A sociedade. Só que muita gente que às vezes tem esse lado rebelde reprime porque quer se adaptar, quer ser aceito. Sim, é difícil. É muito eu não difícil. julgo, não, porque é muito difícil ser rebelde. Não é que eu julgue, não, mas assim, eu tento mostrar que você pode ser quem você quer. Sim. Tipo, e sem pensar muito, porque quando você se prende muito na opinião alheia, a sua vida não vai sair do jeito que você quer. Sim. Porque E a alguma gente estava coisa vai te falando no travar. início de cidade pequena e tal, é muito difícil. Você é julgado o tempo inteiro. Sim. Né? Às vezes você nem fez uma coisa, inventaram uma história maluca do que você nem sabe. Sempre tem. E que você fez, entendeu? Então, eu não julgo, não. É muito difícil, realmente, você bancar, né, as suas escolhas e tal. Mas isso é a vida, né? Se você não escolher ser você... se você não tiver pra mim disposto a faz bancar as sentido, suas escolhas, então ferrou, cara. Eu não vou ser feliz, eu não vou ser plena, sabe? Tipo, não é felicidade plena também, não, porque ninguém é feliz totalmente. Mas assim, sim. é muito mais fácil viver a vida sendo eu do que não, entendeu? Eu acho que é mais por isso. E assim, vai ser difícil muitas vezes? Vai. Mas aí eu vou lembrar de outro. Eu gosto muito de ver coisas, tá, gente? De ler coisas e tal. Mas tem um psicanalista que é o Contardo, que ele fala o seguinte... essa coisa eu quero ser feliz. É muito imaturo, é muito bobo. A gente deveria, ao invés de querer ser feliz, a gente deveria querer viver uma vida interessante. Interessante, também acho. Com alegria, com tristeza, com frustração, com raiva, com amor, com tesão, com, sei lá... Sim, com tudo que a gente pode sentir. Que a gente pode sentir. Tudo, né? Isso. Também acho. Se jogar pra sentir, viver sabe? Realmente, viver né? de verdade, também isso. Concordo, viver. gostei dele. Você sabe o nome dele? É Contardo Calegares. Contardo. Depois eu vou te mandar umas coisas. Show, me manda, porque essa é a minha linha de pensamento. Igual a Brené Brown, que eu fiquei de te mandar e não te mandei. Você nunca me mandou. Não, tá, mandarei. Gente, pra encerrar, eu vou finalizar com o último quadro, que é... Perguntas sérias. Perguntas... Eu vou perguntar perguntas sem sentido, seriamente. E a Beta vai responder seriamente. Vou ficar séria Se agora. ela rir, tá tudo bem, mas assim... Ai, gente, será que vamos eu consigo tentar. ficar séria? Vamos tentar. Ai, cara. Se os vegetais encolhem quando são cozidos, por que a minha vontade de comê-los encolhe ainda mais? Porque nós somos feitos de vegetais. Tá. A gente é o que a gente come. A gente é o que a gente come, ok. Se dinheiro não cresce em árvores, por que os bancos têm tantos galhos? Os bancos têm galhos? Tá. Porque, na verdade, o dinheiro cresce em árvore. Eles só não querem que a gente saiba. É tudo uma grande conspiração dos bancos. Muito bom. Se uma palavra está errada no dicionário, como podemos saber? Usando a nossa grande intuição feminina. Ai, gente. Se o tempo é dinheiro, os caixas eletrônicos são máquinas do tempo? Gente, eu acho que sim. Inclusive, de vez em quando eu vou sacar um dinheiro, eu lembro de uma coisa assim
nossa, ou eu penso numa coisa que, sabe, tá muito na frente. Talvez eles sejam. Não é? É, Também acho. talvez eles sejam. E por último, por que os anúncios de perda de peso sempre mostram as pessoas sorrindo? Será que estão rindo da ideia de comer mais alface? Não, estou rindo da nossa cara que vai ter que ficar comendo alface. Muito bom. Beta, por hoje encerramos esse podcast. Tropinha, muito obrigada para todos que assistiram até aqui. Que vocês continuem fortalecendo, não deixem de curtir, comentar, se inscrever principalmente. Segue a gente nas redes sociais, estamos no Spotify, Instagram, no YouTube, né? Twitter e TikTok. E muito obrigada e até o próximo episódio. Ficou bom? A gente perguntar se tá bom, você tá mais tempo, Carol. Eu fico ansiosa. Tá bom? Mas aí a gente finaliza quando fizer certo, não é?